Galera, nesse vídeo de hoje eu vou analisar dois breeders e algumas genéticas e eu vou estar mostrando para vocês as duas próximas genéticas que eu vou estar cultivando, beleza? Cara, tem muita coisa aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final que você vai curtir. Esse vídeo é especificamente para você que estava pedindo pra gente, utiliza genéticas mais acessíveis, usa algo mais barato. Pensando nisso, a gente fez esse vídeo aqui. Então, simbora que o vídeo de hoje tá pegando fogo. Então, chama! E pô, galera, já se inscreve, já deixa o like aí logo no início, pô. Quando a gente não pede, vocês sempre esquecem já. Então, fortalece aí, que ajuda muito a gente. Pô, esses vídeos dão mó trabalhão de fazer. Agora, vamos começar. Galera, então hoje é daquele jeito. Vou falar um pouco das minhas motivações de escolha, analisando breeders, analisando strains, e depois, por fim, vou falar a minha escolha pessoal, as minhas conclusões. Então, se você não tá ligado também, cara, Cult Light, nós somos uma loja, cara. Então entra lá no nosso site, a gente trabalha especificamente com iluminação, mas a gente também tem estufas, exaustores, qualquer tipo de equipamento relacionado ao cultivo, então você pode estar achando lá no nosso site. Então, cultlight.com.br, chama! E pô, quer fazer parte da nossa comunidade lá no Telegram? Cara, essa comunidade não para de crescer. É muito bom para quem está começando, tirar algumas dúvidas, trocar alguma ideia, então corre lá, beleza? Agora vamos embora. E se você não me conhece, eu sou o Cadu, sou engenheiro de produção, entrei no meu mestrado agora na engenharia de produção também, focada na produção no cultivo de cannabis, cara. Eu sou paciente medicinal com habeas corpus, sou pesquisador canábico e fundador da Cult. Então, simbora, galera! Gente, a gente já fez alguns vídeos, né, falando de genéticas, de breeders, tier list. Se você não viu esse vídeo aqui, inclusive, que eu fiz com o meu professor, o True Extracts, mano, corre lá que a gente falou de basicamente quase todos os breeders, principalmente os que ele já cultivou. Então, pô, a gente já falou de muita genética boa. Boros Genetics, Karma Genetics, DNA Genetics, Roku Seeds, Exotic Genetics, Compound, Symbiotic e mais algumas. Cara, essas são as tops. A gente já sabe, todo mundo já sabe. Mas, mas não acaba por aí, né? Por quê? O que a gente notou, cara, quando a gente estava falando desse tipo de genética, quando a gente estava falando desses bancos, era o que? A galera nos comentários, maluca, eles estavam tipo, galera, fala de bancos nacionais, a gente quer sementes mais acessíveis, mais na nossa realidade, não tem nada nacional não, tava esperando uma tier list de bancos BRs, cara, isso nem existe, né? Vou até falar disso depois. Quais são os melhores custo-benefícios para pegar aqui no Brasil, piriri pororó. Aí eu falei, caraca, mano, muita gente está pedindo isso, a gente precisa conversar sobre isso um pouquinho também. Mas, galera, eu até peguei alguns comentários desse CR Ryle FF. Nome complexo, né, mano? Que é isso? Enfim, ele fez um comentário muito preciso aqui, falando: vi muita gente pedindo sobre Banco BR. Rapaziada, tem que entender que não existe banco brasileiro. Não existe um sequer. São apenas revendedores. E, cara, isso é muito verdade. A gente não tem bancos nacionais. O que eles vendem aqui, geralmente, na grande maioria, né? Falar que não existe é complicado, que existe um ou outro pequeno, mas a grande maioria revende book seed, trocando apenas o nome, né? É uma prática comum, cara. Os bancos europeus fazem isso, né? Então não é uma parada que os brasileiros só estão fazendo, é uma coisa internacional. E por ser crime, né? Por ser ilegal, tem poucas pessoas que trabalham com sementes aqui no Brasil fazendo as sementes aqui, mano. Então, tipo, é difícil da gente falar de sementes nacionais, sacou? Óbvio que tem pessoas que produzem muito bem, mas ao mesmo tempo essas pessoas que fazem essas sementes boas, elas também não querem se expor tanto. Então eu nem acho tão legal expor tanto essas pessoas, porque, cara, é aquilo, né? A gente tá no Brasil. E um outro comentário que ele fez foi que quando a gente fez esse tipo de vídeo da tier list, a gente falou, por exemplo, banco mediano, BSF, Royal Queen, Seedsman. E, cara, tinha muita gente lá entrando em choque, em parafuso, né? Tipo, achando que essas coisas realmente são top de linha. E, galera, eu acho que elas já foram no passado, mas elas perderam muito as genéticas madres, tiveram várias batidas policiais, eles tiveram que reiniciar tudo. Os donos originais desses bancos já nem trabalham mais lá, já saíram, tem muita picuinha nesse negócio, né? E esses bancos europeus, a grande maioria focou muito
em ter uma grande quantidade de strains e acabou que se perdeu um pouco em fazer coisas de qualidade também. Então acabou que esses bancos cresceram demais, eram hypados demais no passado, mas ficaram comerciais demais e hoje em dia eles já não são os tops, mano. Mas como eles são muito comerciais, tem muito blog falando dele, tem muito artigo de blog falando dele, tem muita gente usando em vídeo, recomendando, né, com aquele link de referral. Enfim, não vou me atentar a isso. Mas existe coisa melhor do que esses bancos hoje em dia, galera. Existe coisa melhor mesmo. Isso é muito comercial. Então, as minhas motivações de escolha foram o seguinte. Beleza, a gente não vai estar trabalhando com genéticas nacionais. É isso, galera. Não vamos estar trabalhando com genéticas nacionais, mas vamos estar trabalhando com genéticas de fácil acesso, que sejam facilmente encontradas aqui no Brasil. Aí, galera, eu estou utilizando o site da Flora Urbana, que é onde eu indico que vocês comprem, né, cara? Pô, é nosso parceiro, entrega tudo certinho, tem nota fiscal, tem garantia, pô, tem uma ótima seleção ali. Eu já vi como ele faz o armazenamento dos produtos. Isso é muito importante quando a gente está falando de semente, né? É muito importante quando a gente está falando de semente pensar na forma que é armazenado, né? Se a pessoa não tem um bom armazenamento, não tem uma boa geladeira ali que fica tudo otimizado, controlado, não é uma geladeira de casa, mas tudo ali na temperatura, na umidade certinha, sem luz, para essas sementes terem a maior viabilidade possível, né? Pô, quem nunca comprou semente que o bagulho não germinou? Será que foi extremamente mal armazenado ou a madre não estava saudável? Aí não... Mas enfim, eu estou recomendando a Flora Urbana. A gente tem um cupom lá de 10% de desconto, CULT10. Show? Então, aqui nacional, cara, entrega rapidinho. Então, vou buscar algo aqui dentro, mas que seja de baixo custo, cara. Por quê? Aqui dentro da Flora Urbana, a gente tem Compound Genetics, Exotic, DNA, que se você notar, a gente citou aqui como sendo as tops. Então, aqui na Flora Urbana tem essas genéticas tops, mas elas são muito caras. Aí eu falei, cara, além de ser fácil acesso nacional, vou pensar em algo que seja de baixo custo, que seja mais acessível para quem está começando. Ah, quero uma genética braba, mano, mas tem que ser algo entre 200 a 300 reais. Foi nisso que eu me atentei para não ficar inacessível. E eu acho que esse valor dá super para pagar. Assim, para semente é um valor justo, eu diria. Mas, galera, como nem tudo é só preço, né? É muito importante que o que a gente vai escolher tenha esses dois pontos: qualidade genética e linhagens renomadas, que vai ser o que eu vou estar buscando. Eu quero genética de qualidade e renomada internacionalmente, que usem cruzes de qualidade, porque aí aumenta muito as chances do trabalho que a gente está pegando ali, daquela semente que a gente está pegando ali, ser de altíssima qualidade. Então, eu vou focar nisso. Quero qualidade, quero boas genéticas e por um baixo custo. Então, eu fiquei entre dois bancos. Eu vou falar primeiro da Black Tuna, que eu achei bem interessante também. É uma empresa colombiana que trabalha com genéticas clássicas, mas que também tem coisas bem recentes, né? Bem contemporâneas. Eles trabalham com linhagens lá dos Estados Unidos muito renomadas, como a Karma Genetics. Cara, se você não conhece o Karma, ele é assim, ele é tal... Ele tá ali no top do santo graal dos breeders, né? Das pessoas que fazem seleção genética. O cara é brabo, de verdade. Ele não faz marketing, as sementes sempre dá sold out. Então, o Black Tuna trabalha com muita semente do Karma também. Então, pô, é um ótimo indicativo. As sementes também são bem baratas, 5 sementes, R$ 250, acessível, eu diria. Aqui está um dos cultivos lá da Black Tuna. Eu consegui encontrar bastante coisa sobre esse banco, o que é algo que anima, né? Aí, falando das strains, né? Das strains da Black Tuna que eu achei muito interessante. A primeira foi essa Merengon, poderia ser uma outra forma, talvez a forma certa de falar. Essa genética, cara, ela trabalha com uma genética do Karma, que é essa Crumbled Line. Aí eu coloquei alguma descrição aqui. É Crumble Line. Aqui tá Crumbled e aqui Crumble. Ó, tem um erro aqui. Ó, é a Crumbled Line com a Tropicana Punch. Então a gente pode esperar algo assim bem docinho, bem tropical, assim, por alto, né? Então essa Crumbled Line, ela tem na origem uma genética lendária do Karma, que é a Biker Kush, cara. Pô, essa genética, mano, é muito famosa, muito conhecida. Então, de acordo com o breeder, tem um gosto mais doce, um gosto com um pouquinho de limão. Eu vou entrar mais a fundo nas genéticas que eu escolhi. Primeiramente, estou falando nas que eu não escolhi. Show? Outra bem interessante que eu achei do Black Tuna foi essa Samarian Sunset.
Ele também, cara, tem aqui mais boas linhagens de genéticas campeãs de Copa, né? Por exemplo, a Sunset Sherbert, pô, nome difícil, né? É do mesmo criador da Girls Scout Cookies, que é hypadaça lá nos Estados Unidos. E também usa essa Nicole Kush, que é do DNA Genetics. Então, nota, galera, quando a gente vai procurar uma genética, vocês devem estar reparando isso, eu não fico tão focado na genética. Por exemplo, Merengon, beleza, ela acabou de lançar uma parada nova. Eu vou nos pais. Quem é essa Crumble Quem é essa Tropicana Punch? Quem é a Sunset Sherbert? Quem é a Nicole Kush? Eu acho que quando a gente sabe a linhagem mãe e o pai, mano, a gente tem muito mais informação para trabalhar. Isso é muito importante. Então, essa é uma outra genética que tem linhagens campeãs ali, que eu achei muito interessante, e linhagem de banco caro. Se você fosse comprar a Nicole Kush, seria 3 sementes, R$ 800, por exemplo, se fosse comprar nacionalmente, né? Que é muito caro. Então, a gente tem a oportunidade de estar conseguindo, assim, uma cruza dela, misturada ali com outra parada, que pode ser muito interessante também, num preço muito mais baixo. E tinha uma outra também que eu não coloquei, da Black Tuna, que tinha também uma genética do Karma. Eu acabei que eu não coloquei no slide, mas eu não tô nem lembrando o nome. Muito interessante também. O outro banco que eu achei mais legal, eu achei muito interessante, foi esse Old School Genetics, cara, que vai ser inclusive o que eu vou testar. É uma empresa de semente europeia. O breeder é um cara conhecido como Old Man Green. Ele é cultivador, conhecido desde os anos 90, já ganhou algumas copas do Ice Mag, que é um dos maiores fóruns lá nos Estados Unidos. E ele trabalha com muita coisa antiga, muita coisa clássica, muita coisa clássica. Só que, pelo visto, ele é um grande amigo desses dois outros bancos, do Karma Genetics e da Lucky Dog. Lucky Dog também é um banco famosíssimo lá nos Estados Unidos. O cara é muito conhecido pelo skunk, pela skunk que ele trampa. Então, beleza. É uma outra genética muito interessante que trabalha com coisas antigas e com linhagens de qualidade, com preço também acessível. 3 sementes, R$ 250. Pô, tá dentro ali do orçamento. E aí, as genéticas que me chamaram mais atenção foram, primeiramente, essa Blue Dream aqui, número 5, né? Cara, que é uma collab com a Josh D, do Karma Genetics, juntamente com essa NL5, com uma Blueberry dos anos 80. Então, cara, ele é um cultivador antigo, mano. Então ele tem uma parada mais old school. Aí eu falei, pô, mano, eu sempre quis cultivar coisa old school. É umas paradas mais antigas, com cheiro, com gosto mais lá antigo, igual os antigos consumiam. Eu achei muito interessante. Então, são cruzas antigas, mas também misturado com essa mais recente do Karma, com uma collab do Karma, dessa Josh D. Essa Josh D, pelo que falou aqui, seria assim uma das mais famosas do Karma, seria o que eles chamam de a definitiva OG Kush, que tem cruzas lendárias ali, né? A Hell Angels OG, a Triangle Kush, a San Fernando Valley OG. Então, cara, é uma genética bem potente aí do Karma. Então, eu achei muito interessante, né? Tipo, pô, são cruzas bem antigas. NL5, Blueberry, juntamente com essa Josh D, mano. Eu achei, pô, interessantíssima, né? E também falou que é muito bom para extração, para quem gosta muito de terpeno, esse terpeno mais funk, né? Mais cheiroso, fedorento, com um certo cheiro de combustível. Mano, essa parada me interessa muito, esse tipo de terpeno eu acho muito interessante, né? Aquela genética que é fedorenta. Pô, eu acho maneiro. Então, essa daqui foi uma das que eu escolhi. Eu curti muito. E aí eu procurei, cara. Sempre quando eu vou cultivar, né, alguma genética, eu pesquiso mais dela, eu vou nos fóruns, vejo pessoas que já cultivaram. Eu achei alguns comentários de pessoas que já cultivaram essa Blue Dream. A pessoa comentou que achou muito boa, que produzia bastante, que tinha uma ótima qualidade e que essa Blue Dream tinha uns terpenos muito bons, muito OG, né? Muito igual antigamente. E com um terpeninhozinho também de blueberry, mano, que é uma combinação bem interessante. Então eu achei bem maneiro, curti o feedback, curti as fotos que eu achei. E eu falei, pô, old school, tem um blueberryzinho ali, juntamente com um gostinho de combustível, fedorenta. Pô, acho que achei uma delas. Uma outra muito interessante também, que eu achei da Old School, essa aqui eu não escolhi, mas foi junto a Petrol Skunk. Ela é Critical Plus
do Bilbo Cut, né? Bilbo, a pessoa que fez a seleção, juntamente com a Road Dog. A Road Dog, cara, é genética lendária do Karma Genetics, que tem essa Biker Kush na linhagem, cara. Essas genéticas do Karma, mano, elas são muito famosas por serem muito boas, por produzirem muito, por terem sabor, por terem qualidade, por resinarem bem. Então, eu achei uma foto dela aqui também que eu achei bem legal. Falam que ela tem uma estrutura muito boa e precisa das redes, né? Porque elas vão ficar bem pesadas. Essa eu achei interessante, mas como eu não vi falando muito dos terpenos e tal, daquela coisa toda, acabou que eu não escolhi essa aqui. Outra me interessou mais, que foi essa Old Widow dos anos 90, cara, que é um corte do White Widow lá dos anos 90, antigão, na época que tava saindo lá na... Caraca, que tava saindo lá nos bancos de Amsterdã, o bagulho tava mais famoso, começou ali o hype, quando começou esse papo de White Widow, mano, eu falei, pô, eu quero essa porque ela é muito antiga, ela é uma strain lendária, mano, todo mundo conhece. Por que a White Widow é tão lendária? Que ela é fácil de cultivar, querendo ou não, ela é um pouco mais compacta, o que é bom para quem leva no indoor, né? Não quer ter aquelas sativas que espicham demais. E ela tem flores densas e muito saborosas. Ah, e aqui, cara, essa foi uma das genéticas que eu achei muita informação no fórum, que eu achei bem maneiro. Então vamos lá. A pessoa falou que achou ela muito estável, né? Basicamente todas elas eram idênticas e que você ia querer guardar uma para ter como mãe. Que ela era muito parecida com as genéticas da High Times que a gente conseguia nas revistas, né, lá no passado. Que ela tem uma onda muito forte, né, muito narcótica, que vai te derreter no sofá, que é muito potente mesmo, né, cara? Então, pô, ele achou muito interessante. Então vamos ver aqui o outro. Que achou o crescimento dela e o vigor dela na vega muito boa, comparado com outros que estava levando, mas que ela tá muito boa, tá bem cheirosa. O que é Spindly, mano? Comentário insano dessa. Enfim, tá falando aqui que ela não é daquelas que fede pra caraca, que tem todo aquele cheiro, mas que o crescimento dela é bom. Esse comentário aqui foi de uma pessoa que não chegou no final da floração ainda, né? Mas que tava no meio do cultivo. Mas pelo que ele falou, achei bem interessante, porque ele falou sobre estrutura, vigor, crescimento, e querendo ou não, essas coisas eu também acho importante. Eu já tive genética muito boa, mas que a genética não crescia, pô, era muito ruim de crescer. Isso é muito comum de você achar na linhagem de cookies, né? Que são aquelas genéticas que a flor é densa, saborosa, é gostosa, mas a planta em si, ela é horrível de crescer. Ela cresce mais devagar do que as outras, ela tem um formato meio estranho, não é tão maneira assim de cultivar. Então, pelo visto, é uma genética boa de cultivar, que cresce bem. Achei alguns outros comentários, essa foto aqui também de fórum, cara, da genética completamente resinada, muito maneiro. Aí falou que essa Old Widow dele, cara, tem muito bud, mas pouca folha, que gostou muito do resultado, que ficou muito bom, que é muito resinada, que curtiu muito. Então, pô, achei muito maneiro. Aí eles trocaram uma ideia sobre efeitos e tal. A galera fez ótimos comentários, né? Falou que é tão resinada quanto as genéticas modernas, né? Que é uma strain muito potente. Aí eu falei, pô, curti muito. As duas que eu mais gostei foram essa Blue Dream e essa White Widow, mano. Lá dos anos 90. Foram as duas genéticas assim que mais me interessaram e que eu fiquei na mente, né? Também por serem genéticas mais old school, que era uma parada que eu já tava procurando também, que já foram muito testadas, cara. Pô, White Widow. Pô, a gente começa a cultivar, já escuta esse nome. E aí eu fiquei pensando, pô, eu já cultivei várias White Widow. Já cultivei White Widow da Royal Queen, White Widow do Seedsman, e agora eu vou cultivar o White Widow de novo de outra pessoa, né? Então, isso é maneiro, eu vou ter uma certa base para comparar com o que eu já consumi de White Widow na minha vida. E Blue Dream foi uma genética que eu sempre já ouvi falar, mas que eu nunca testei, nunca cultivei. Aí eu falei, mano, sempre quis cultivar essa. Agora me pareceu uma ótima oportunidade, porque também tem a linhagem do Karma aqui dentro. Então eu sinto que, pô, tem tudo para dar bom. Terpenos, cara, quando eu vou procurar uma genética, os terpenos é uma parada que eu gosto muito de pesquisar. Porque querendo ou não, quando você já cultiva há muito tempo, você já tem muitas flores, já tem muitas genéticas, você está procurando por coisas diferentes, mais exóticas, mais saborosas, literalmente coisas diferentes, cara. Você dá uma certa enjoada daquela
maconha padrão 1. Então você busca umas coisinhas diferentes. Eu sinto que eu vou achar uns terpenos bem interessantes na Blueberry, com esses terpenos mais de mirtilo, né? Que seria a tradução do Blueberry. Esse terpeno assim de torta, mas também pungente, que traz a Josh D, que traz aí nessa Blue Dream. E a White Widow, querendo ou não, ela é um pouco mais padrão, né? Aquele amadeirado, um pouquinho apimentado, coisa de White Widow mesmo. Não, esse não vai fugir tanto do padrão, mas é um bagulho old school, com uma onda não, com os efeitos mais old school, né? Então eu achei que são linhagens boas, são boas genéticas, que eu achei boas informações no fórum. Eu gostaria de ter pesquisado um pouco mais da Black Tuna também, né? Para ver se eu encontro diários de cultivo da Black Tuna. Mas eu ouvi pessoas falando muito bem. E foi esse, cara. Foi esse meu plano. O meu plano aqui foi buscar por genéticas que seriam mais fáceis de vocês conseguirem utilizar, mas que também parecem muito boas. Então eu vou testar. Não consigo dar o selo do Cadu de que é muito bom. Não consigo dar esse selo ainda. Por quê? Porque eu ainda não germinei. Então tá aqui. Eu já tô aqui até com as minhas, deixei aqui do lado, né, para mostrar para vocês a minha Blue Dream e a minha Old Widow. Aqui eu escrevi White Widow, né, dos anos 90, mas seria Old Widow. Então eu já tô com elas aqui, cara, e eu vou estar dando start nesse projeto e aí eu vou testar. Eu pretendo também testar da Black Tuna futuramente, essas aqui que eu achei interessante. Porque é isso, o plano é testar tudo para poder aprovar para vocês, indicar para vocês com confiança. Porque eu me sinto também um pouco assim, cara, eu nunca testei elas, como é que eu vou indicar que os outros usem, né? Então agora eu tô testando, pelo que eu analisei me parece bom, me parece interessante. Não ouvi ninguém falando mal, fui até lá nos Discords da vida, acessei meu Discord de cultivadores, troquei informação com outros cultivadores e eu vi a galera falando bem, então eu falei, pô, mano, pelo menos eu sei que não é ruim. Eu vi as pessoas falando coisas boas. Mesmo que não falando muito, mas falando coisas boas. E isso já me agradou. É diferente de outros bancos que você acessa. Logo de cara você já vê muita informação ruim, você já dá uma certa desanimada. Uma outra menção honrosa, cara, para uma genética da Old School Genetics que eu achei sensacional e que eu quase escolhi ela também, foi a linhagem de banana. Por quê? Esse banco da Inbreed é um dos bancos mais caros que tem. Sério, eu acho que um pacote de semente lá está na casa dos 300, 400 dólares. É muito caro. Eles trabalham com genéticas lendárias lá. Pelo visto, ele tem... Pelo visto, a Old School Genetics tem uma linhagem que trabalha com essa Banana Ripple, que é da Dying Breed. E, cara, que é uma genética top, que tá entrando num hype lá na gringa. Então, também me chamou muita atenção. Mas é isso, banana também nunca foi a minha fruta favorita. Aí acabei que eu escolhi as outras. Mas fica aí uma outra opção aí para vocês também. E galera, para quem quer buscar coisas internacionais, né? Aí eu já ou medicinais com foco, aqui eu tenho duas opções. A galera com foco medicinal. Cara, eu indico o Roku Seeds. Eu compro lá, achei top, tô cultivando uma Ceiba OZ deles, que é de CBD. 17% CBD, 0,3% de THC, quase nada de THC. Genética top, mano. Eu tô cultivando as flores tão lindas, tão roxinhas, com cheiro de uva, mano. Muito cheiroso. Parece que alguém pisou no babalu de uva lá no grupo. Top. Outras que eu indico também, que pode ser uma boa de importar, que aí lá vende DNA, exóticas e tal. Lá na Terp Seeds, beleza? Mas aí, por sua conta e risco. Importar, querendo ou não, tem seu risco. E aí, galera? Eu queria saber de vocês agora também. Vocês já cultivaram algumas da Black Tuna ou da Old School? Comenta aí embaixo, cara. É muito importante a gente trocar essas ideias, ver o que vocês estão tendo aí de resultado também. Porque é isso, cara. O conhecimento tácito de vocês, a experiência de vocês também é muito importante. Então comenta aí. Quero saber a opinião real de vocês, porque eu tô pra germinar as minhas. Então quanto mais informação, melhor, beleza? E também, se vocês já cultivaram algumas da que eu falei aqui, comenta aí embaixo, beleza? Então, chama! Galera, não sei se vocês estão ligados, a gente tem um canal de cortes, Cultilight Cortes. Então, já se inscreve lá para você ver os cortes da live, beleza? E, pô, quer ajudar a gente? Quer ajudar seu amigo Cadu aqui, que faz esse conteúdo na moral? Dá o like, mano.
se inscreve, manda o vídeo para um amiguinho, recomenda para alguém que quer começar a cultivar nossos conteúdos, mano. Isso ajuda muita gente, pô. Mais de 60% de vocês não são inscritos, então deixa o like, chama! E é isso, galera. Abraço do Cadu e bom cultivo pra geral. Tamo junto! Deixa o like!